Este programa é livre para todos os públicos. E aí, pessoal, boa tarde. Estamos aqui em mais uma tarde para a gente aprender língua portuguesa no projeto da Prefeitura de Rosário, através da CEMED, da Secretaria Municipal de Educação, projeto Em Cada Casa, Uma Escola, tá bom? Hoje a gente vai para a nossa quarta aula e o nosso terceiro conteúdo, tá bom? O nosso terceiro conteúdo hoje, pessoal, será o novo acordo ortográfico. O novo acordo ortográfico, ele também faz parte dos estudos fonéticos e fonológicos, que, como vocês já viram nas aulas anteriores, eu iniciei, né, a gramática a partir da base, que é a fonética e filologia. Nós já vimos os encontros vocálicos, nós já vimos a acentuação gráfica, e agora nós vamos ver também nessa parte de escrita, né, da boa escrita, que a gente chama de ortografia, a boa escrita, o novo acordo ortográfico. Pessoal, mas o que seria esse novo acordo ortográfico? Por que ele tem, né, esse nome? Eu vou explicar para vocês. Em 2009, os países de língua lusófona, você sabe o que é isso? Os países que falam língua portuguesa, eles entraram em um acordo para que todos eles, né, todos eles ao longo do nosso planeta, eles tivessem uma gramática específica, uma gramática que compusesse as regras de maneira iguais a todos eles, tá bom? E o Brasil não ficou de fora. Lá em 2009, o Brasil entrou no novo acordo ortográfico dos países lusófonos, comandados principalmente, né, por Portugal e também a nossa nação, tá? Esse novo acordo ortográfico, ele virou projeto de lei e indicou que toda a gramática brasileira, todos os livros, todos os tipos de textos, todos os tipos de textos oficiais, eles deveriam ser escritos, regidos, segundo essas novas mudanças, tá? E a partir de 2013, embora, né, essa lei tivesse sido sancionada em 2009, em 2013 ela seria regida de forma específica, de modo que não se admitisse mais nenhum equívoco na língua anterior, né, na língua anterior ao novo acordo. Então, por que esse assunto é importante? Porque, pessoal, muitos de vocês vão encarar questões aí dos colégios militares, do Instituto Federal, vestibulares, na própria redação do Exame Nacional do Ensino Médio, né, a produção de escritas ou a leitura de textos que exige especificamente o novo acordo ortográfico, tá? E isso implica no quê? Implica no seguinte, que se você não souber as regras que regem o novo acordo ortográfico, nós vamos errar questões e iremos escrever errado os textos, né, que tiverem aí de ser escrito por nós, tá bom? Então eu vou apresentar para vocês algumas regras, tá? As mais importantes, aquelas que de fato, né, compõem o rol de regras que caem em questões e também que levam a gente a escrever de forma errada, caso não conheçamos o novo acordo ortográfico, e vocês vão perceber que algumas coisas mudaram ao longo do tempo, tá bom? Então acompanhe as regras em nosso monitor aqui. Primeiro lugar, pessoal, o que muda, apesar de eu e você nessa era tecnológica já entendermos, por exemplo, que as letras K, W e Y, né, já fazem parte da nossa vida, mas só de fato no novo acordo ortográfico elas se incorporaram em nosso alfabeto, né? O nosso alfabeto tinha 23 letras, passou a ser composto efetivamente a partir de 26 letras em 2009 e especificamente em 2013, né, quando valeu. Gente, o trema ele desapareceu. Eu vou já trazer para vocês aqui uma regrinha do trema, tá? O trema ele desapareceu de fato. Eu lembro que quando eu fazia ensino fundamental, eu ainda escrevia as palavras com trema, né? Vocês talvez hoje nem conheçam o trema, mas ele era um sinal gráfico muito importante, né, no processo fonológico. E vocês vão ter uma aula de contagem de fonemas comigo, que vocês vão ver, né, que o trema ele tinha uma funcionalidade muito específica na pronúncia das palavras. Surgiram, pessoal, com o novo acordo ortográfico, regras do hífen, tá? Palavras que não tinham hífen passaram a ter, e palavras que tinham hífen e deixaram de ter esse hífen, tá? Então são essas regrinhas aí que a gente vai ter que prestar muita atenção. Também, pessoal, regras de acentuação mudaram. E eu já trouxe até algumas delas para vocês na aula anterior, na aula de acentuação gráfica. Se você não assistiu, procura lá nosso canal no YouTube, CEMED Rosário, que essa aulinha vai estar lá especificamente para você aprender essas regras de acentuação, tá bom? E uma palavra em específico passou a ter duas pronúncias ou duas escritas,
que é a palavra acreano ou acriano, tá? Você pode escrever ela tanto com E ou I, tá bom? É uma palavrinha específica que no novo arco ortográfico aqui no Brasil, ele pode ter essas duas pronúncias ou essas duas escritas, tá? Vamos para as regras básicas, tá? As regras básicas. A primeira aqui para vocês. Gente, não se usa mais o trema. Eu falei para vocês no slide anterior. Não se usa mais o trema na língua portuguesa. O trema era um sinalzinho gráfico que ficava acima do U, tá bom? Acima do U. E para que ele servia? Ele servia, especificamente, pessoal, para fazer uma mudança fonética em algumas palavras em que tínhamos o dígrafo GU, tá? Vou trazer aqui para vocês, né? Linguiça, tranquilo e linguístico. Preste atenção. Vou focar aqui para vocês. Na palavra linguístico, tá? Nós tínhamos a escrita dessa forma, pessoal, tá? Linguístico. Por quê? Porque aqui, especificamente, eu não poderia confundir, né, antes de 2009, esse fonema, tá? Porque se eu não pusesse o trema em cima do U, até 2009, sem o trema, a pronúncia ficaria linguística, tá bom? Linguística. Isso acontecia também com tranquilo, com linguístico, com linguiça, tá? Eu não poderia pronunciar e escrever essa palavra sem o trema, tá? Na verdade, na pronúncia isso não aparece, obviamente. Mas na escrita o trema era necessário para a gente não confundir, por exemplo, o fonema linguístico com o fonema linguístico, tá? Porque isso aí tem uma função específica. Vocês vão ter uma aula comigo de contagem de fonemas e vocês vão entender que quando a gente pronuncia linguístico, eu estou pronunciando dois fonemas ali no GU. Quando eu pronuncio linguístico, eu estou pronunciando só um fonema, tá? E o trema ele servia para isso, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado. E o que acontece aqui? O trema desapareceu. Eu não pronuncio mais linguiça nem linguiça. É o contexto que vai dizer, tá bom? Hoje você sabe que a gente não pronuncia linguiça, e sim linguiça, por exemplo, né? Ninguém fala 50 reais, a gente fala 50 reais. Nós temos dois fonemas aí. Se você falar 50 reais, você vai transformar esses dois fonemas num dígrafo. Isso é errado, tá bom? Qual é a exceção dessa regra, professor? Nomes próprios, tá? Nomes próprios. Os nomes próprios, principalmente os estrangeiros, eles ainda recebem o trema, tá? Essa regra é bem tranquila, por quê? Porque é só em nomes próprios, tá? Tem um jogador da seleção alemã que fez gol no Brasil lá no 7-1, que é o Thomas Müller, né? O Thomas Müller, o nome dele tem o trema em cima do U, né? Para não falar Thomas Müller, né? A palavra, a pronúncia alemã é Thomas Müller, tá? E tem o trema em cima do U. Tá errado na língua portuguesa? Não, porque nomes próprios ainda recebem trema, tá bom? Então, muita atenção, muito cuidado com isso. Vamos para a segunda regrinha, tá? Gente, essa segunda regrinha aqui diz o seguinte: separe quando iniciar com palavra com prefixo o segundo termo que começa com H. Eu vou destrinchar essa regra para vocês, tá bom? Não foquem muito no slide, foquem na minha fala, tá certo? Então, separe quando iniciar com palavra prefixo. Eu não posso dizer essa regra aqui para vocês sem dizer primeiro que é prefixo, tá bom? Eu vou trazer aqui para vocês a definição de afixos. Isso aqui é muito importante. Vocês também terão uma aula chamada formação de palavras, que vocês vão aprender o que é prefixação e sufixação, que é muito importante, né, no processo de formação. Pessoal, os afixos são as menores unidades da língua portuguesa, tá? São as unidades gregas e romanas que formam a nossa língua. A nossa língua, ela não é homogênea, ela é uma língua heterogênea. Ela é formada a partir de outras línguas, principalmente das línguas que compuseram, né, a formação de nossa nação, né? O inglês, o francês, o espanhol, o africano, o grego e o romano fazem parte da nossa língua e compõem esse rol linguístico, tá? Os afixos são as menores unidades linguísticas. Eu vou mostrar isso para vocês. Só que mais importante, né, do que essa definição de afixo é entender que ele se classifica de duas formas, tá? Se classifica em prefixo e em sufixo. Como a gente pode identificar isso, professor? Prefixo, pessoal, é o que vem antes, tá? E sufixo é o que vem depois, tá? Então, preste atenção. Os afixos são as menores unidades da língua.
eles são divididos, né? Esses morfemas são divididos em prefixos e sufixos. Prefixo por quê? Porque ele é um afixo que vem antes da palavra. E sufixo é um morfema que vem depois da palavra. Me dá um exemplo, professor. Tá ali, ó. Se eu digo anti-herói, eu tenho uma palavra já formada na língua portuguesa, tá lá no slide, e tem um prefixo. Anti, né? Esse prefixo grego aqui, ele indica o que é contra, tá? O que é contra, né? Se eu digo sub-humano, sub é um prefixo que diz que está abaixo, tá? Esse rol de prefixos, de sufixos, né? Desses afixos em geral, qualquer um de vocês se puserem, né, no Google, na internet, procurar numa gramática, vocês vão ver lá que tem a tabelinha de radicais gregos e radicais latinos, que são os prefixos e sufixos, tá? A nossa aula, ela trabalha especificamente, gente, pelo amor de Deus, foca nisso, com prefixos, tá? O que é prefixo, professor? É com aquilo que vem antes, aquela menor unidade que vem antes. A gente vai esquecer o sufixo. A gente vai trabalhar com o sufixo só numa aula mais à frente, chamada formação de palavras, tá? Então, o que a regrinha está dizendo? Se toda vez que eu tiver um prefixo e a segunda palavra for uma palavra que inicia com H, anota na tua agenda e no teu coração para tu não errar nunca no Brasil. Tu vai pôr hífen. Se eu tenho um prefixo e a segunda palavra inicia com H, coloca um hífen, tá? Coloca um hífen. Por quê, professor? Porque senão, esse H aqui, que vocês também vão aprender numa aula de contagem de fonemas, ele não vai ter função específica na fonologia, porque o H no início de palavras não tem som. Olha aqui, gente, tá? Olha aqui, ó. Se eu escrevo herói, não tem diferença nenhuma fonológica se eu escrevo herói, tá? Não tem diferenciação. O H no início de palavras, ele não tem som, ele não tem fonema. Aqui eu tenho 5 letras e 4 fonemas. Por quê, professor? Porque o H, especificamente, no início de palavras, não tem som. Vocês vão aprender isso mais com afinco, mais à frente, tá? Focando na regrinha. Não perde tempo na tua vida, né? Esquecendo essa regra. Lembra dela. Palavrinha com prefixo antes, né? Prefixo é o que vem antes do radical. E essa palavra, esse radical iniciou com H, meu filho, minha filha, tá? Preste atenção na tua vida. Coloca um hífen. Tem prefixo, segunda palavra inicia com H, bota esse hífen. E não importa se o prefixo termina com vogal ou termina com consoante, tá? Isso não importa, beleza? Qualquer dúvida, procurem, tá? Os canais, me procurem, tá? Que eu posso tirar essas dúvidas para vocês. Segunda regra, eu vou só pedir aqui rapidinho um apagador para apagar isso aqui, né? Vamos lá, segunda regrinha aqui pra galera, presta atenção. A regra está dizendo aqui, gente, eu vou destrinchar ela a partir do que está sendo mostrado aqui. Letras iguais, separa. Ei, letras iguais, separa, tá bom? Separa letras iguais. Como assim, professor? Prefixo mais palavra. É igual a regra seguinte, gente, né? É igual a regra seguinte, igual a regra anterior. Olha a regra seguinte. Letras diferentes. Regra anterior. Prefixo mais palavra iniciada com H, tá bom? Preste atenção. Vamos focar aqui. A regra é o seguinte. Tem prefixo, o que é prefixo? Menor unidade da língua que vem antes do radical, que vem antes da palavra. Meu filhinho e minha filhinha. Não estou mais falando de palavra, a segunda palavra que inicia com H, tá? Eu estou falando de palavras que terminam com letras iguais, tá? O prefixo mais a segunda palavra. O que eu estou dizendo? Vamos prestar atenção aqui, eu vou apagar aqui para vocês, tá? Rapidinho. Eu tenho a palavra, atenção, micro-ondas. Ei, até 2009 e até 2013, eu, você, seu pai e sua mãe, nós escrevíamos assim, ó, micro-ondas, tá? Hoje tu não faz mais isso nem pela lei, né? Se sair uma lei dizendo, olha, separe junto isso aqui, não faz isso, tá? O novo acordo não permite. Por quê, professor? Porque eu tenho um prefixo, meu filho, ó, um prefixo micro, que significa pequeno, tá? Significa pequeno. E eu tenho uma palavra chamada ondas.
Eu tenho um prefixo mais uma palavra. Toda vez que eu tiver um prefixo e ele terminar com uma letrinha, consoante ou vogal, e a segunda palavra iniciar com consoante ou vogal igual à última letrinha do prefixo, anota na tua agenda, anota no teu coração. Tu tem que separar. Ó, arqui. Terminou com i. Inimigo. O Batman e o Coringa são arqui-inimigos. Eles são arqui-inimigos, ó, separados. Tá? Por que separa, professor? Porque a primeira palavra terminou com vogal e a segunda palavra iniciou com vogais iguais. A regra é clara. Letras iguais, tu tem que separar. Tá? Então nunca mais na tua vida tu vai botar a palavra anti-inflamatório tudo junto. A palavra interracial tudo junto. Tá? Por quê, professor? Porque terminou com R e iniciou com R. Eu tenho que separar. A regra é simples, gente. O que é igual, tu separa. E o que é diferente, tu junta. Tá? Não tem segredo. Anota isso na tua agenda e no teu coração. Olha a próxima regra. Agora é o contrário. Eu vou ter uma regra contrária à anterior. Eu vou ter agora vogais diferentes. Tá? Eu vou apagar aqui e mostrar para vocês, para não surgir nenhuma dúvida. Se tiver dúvida, podem procurar a gente, que a gente sana isso, tá? Com todo prazer. Vamos lá. Eu tenho a palavra, eu vou utilizar aqui, né? Autoescola. Vocês aí, quando tiverem 18 anos, vão poder ir a uma autoescola para aprender a dirigir, para aprender a pilotar, né? Pilotar motos. Antes, as autoescolas se escreviam assim, né? Autoescola Rosariense. Eu não sei se tem uma rosariense aqui, né? Então tem uma autoescola rosariense. Até 2013 ela podia escrever dessa forma, né? Lá na fachada dela, né? Agora não pode mais. Por quê, professor? Vamos lá aprender. A palavra auto, gente, é um prefixo e terminou com a vogal O. A palavra escola não é prefixo, é palavra, né? Palavra primitiva. Vocês também vão aprender na aula de formação de palavras. Terminou com vogal O, iniciou com vogal E. Elas são iguais? Não. Elas não são iguais. Se eu tenho prefixo e palavra que terminam e iniciam com vogais diferentes, anota na tua agenda e no teu coração. Perdeu o hífen. Isso serve, gente, para todas as palavras. Todas, sem exceção. Não existe exceção para regras como essa. Agora, o que a gente não pode esquecer, nunca no Brasil, né, eu estou deixando entre parênteses aqui para vocês, é que eu estou falando de prefixos, tá? Eu estou falando de prefixos, a gente já sabe que é prefixo, né? A menor unidade da língua que vem antes do radical. Então, prefixos, menores unidades da língua que vem antes da palavra, ó. Autoescola, semi-aberta, ó, semi, gente, né? Semi-aberta. Ainda não está aberta, ela está ali pela metade, né? Terminou com I, iniciou com A. Elimina o hífen e junta as palavras. Contraindicação. Terminou com A, iniciou com I. Elimina o hífen e junta as palavras. Coautor. Terminou com O, iniciou com A. Você elimina o hífen e junta as palavras. Não tem como você errar nenhuma questão. O hífen pode vir com a questão que ele quiser, que a gente vai acertar ela. Por quê? Porque essa regra aqui é muito tranquila. Desde que tu entenda que se terminar com vogal e iniciar com vogais diferentes, você tem que eliminar o hífen. Se terminou com vogal e iniciou com vogais iguais, você separa. Recapitulando, resumindo nisso aqui. Letras iguais, separa. Letras diferentes, você junta, tá bom? Você junta. Então, não perca tempo, né? Não perca tempo. Quando eu terminar essa aulinha aqui, procure questões para você fazer. Nós vamos ter também uma aulinha aqui só de questões, para a gente reforçar esse conhecimento aqui. Porque ele é necessário, gente. Ele é necessário principalmente para escrita, tá? Para a gente não escrever errado, não precisar ficar pesquisando no Google como é que se escreve certo ou errado determinada palavra, porque as regras estão aqui, tá bom? Vamos para a nossa quarta regra. Essa regra aqui, ela também é uma regra importante, que muita gente erra, né? Por falta de conhecimento. Então, eu vou destrinchar essa regrinha aqui, para vocês que estão no slide, da forma, né, como se aparecer aqui na palavra. Gente, eu também vou continuar com o mesmo pensamento da regra 1, 2 e 3. Prefixo mais palavra. Prefixo mais palavra. Só que agora eu não quero falar de prefixo mais palavra que inicia com H.
Eu não quero mais falar de prefixo, mais palavra que tem a mesma letra, ou prefixo, mais palavra que tem letras diferentes, né? Aquela que termina e inicia. Agora eu vou falar, gente, vou botar bem aqui para vocês. Ultrassom, né? Ultrassom. Eu vou falar de palavras que tem prefixo mais palavra, e essa segunda palavra vai iniciar com S, né? Eu vou botar aqui mega revisão. Ou inicia com R. Presta atenção. Essa regrinha aqui é uma regra específica, tá? Específica. Toda vez que você, meu filhinho, minha filhinha, você aí, pai ou mãe que está assistindo minha aula, você encontrar uma palavra que tem prefixo e a segunda palavra iniciar com S ou com R, pelo amor de Jesus Cristo, para tu não errar nunca mais na tua vida, tu repete o prefixo, dobra a consoante S ou R e escreve a palavra. É uma regra do novo acordo ortográfico, né? A ultrassonografia, que eu poderia mudar aqui, né? Ultrassonografia. Antes escrever assim, né? As pessoas iam fazer uma ultrassonografia. Elas vão continuar fazendo ultrassonografia, mas agora com esse S dobrado. Porque se ela for numa clínica que tiver ultrassonografia com hífen, é melhor não ir lá. Tá bom? É melhor não ir lá. Beleza? Se você for num cursinho que vai fazer uma mega revisão, que bacana, mas essa mega revisão tem que ser com 2 R's. Tá? Por quê? Porque o professor está dizendo que se tiver prefixo mais palavra iniciada com S ou R, eu tenho que dobrar esse R ou esse S, tá? E eliminar o hífen, tá bom? Tem que tomar muito cuidado com isso. É o que acontece, pessoal. Olha aí, ó. Olha aqui no PowerPoint. Mini saia, né? Com a palavra mini saia. Mini saia é prefixo mini, que significa pequeno, e a palavra primitiva saia. Antes escrevia mini hífen saia. Você não precisa mais escrever dessa forma porque o acordo não permite, né? Antes era mini saia. As meninas aí que gostam de usar mini saia, elas vão continuar gostando e usando, mas agora é uma mini saia com 2 S, sem hífen, tá bom? Contra-regra. Contra-regra é uma palavra que tem prefixo mais palavra primitiva. Você vai dobrar o R. Serviço ultra-secreto. Ultra-secreto também. Você tem que dobrar a consoante S, porque eu tenho prefixo mais palavra primitiva, tá bom? Eu acho que não tem muito segredo nessa regra. Basta você lembrar o que é prefixo, que já foi falado no início da aula, e lembrar que se a palavra seguinte começar com R ou S, você precisa eliminar o hífen e dobrar essa consoante, tá bom? Acho que não tem muito segredinho. Vamos para a próxima regrinha. Próxima regrinha bem tranquila aqui para vocês. Gente, as palavras sub e sob, elas têm uma regrinha específica que eu preciso mostrar para vocês aqui, porque se a gente não se atentar a isso, a gente acaba errando umas questões, tá? Por exemplo, a palavra subcomando, né? É preciso ter muito cuidado com esse tipo de palavra, porque quando eu tenho o prefixo sub ou prefixo sob, atenção, atenção. Todas as vezes que eu tiver o prefixo sub ou prefixo sob, se a palavra seguinte não iniciar com R, tá? Se a palavra seguinte não iniciar com R, o que eu vou fazer, professor? Eu vou eliminar o hífen, tá bom? Se a palavra seguinte não iniciar com R, eu vou eliminar o hífen. Professor, e se começar com um R? Aí tu vai deixar o hífen tal qual tá ali, gente, ó, subregional, subrodovia, tá bom? Tem que tomar cuidado com isso, né? Se eu digo assim, professor, e se começar com B, né? Que sub termina com B, e se começar com B, você vai continuar botando aqui, ó, biblioteca, por exemplo, botando o hífen. A regra então, ela vale para quais palavras? Palavras iniciadas com R ou palavras, né, que iniciam com a mesma consoante, porque você não pode botar, né, 2 consoantes iguais dessa forma. No caso, a consoante B. Agora, professor, se a seguinte palavra, né, a palavra seguinte não iniciar nem com R nem com B, pelo amor de Deus, subcomando, antes era com hífen, agora ele perde, tá? O hífen na palavra sub ou sob só vai permanecer se a segunda palavra começar com R
ou se, obviamente, começar com a mesma consoante, que é a letra B, tá? É uma regra bem tranquila que eu acho que muita gente não erra. Porque o que acontece? Se eu tirar esse hífen aqui em subregional, a pronúncia vai ficar subregional. Vocês estão entendendo? Vai ficar subregional. Não existe subregional, tá? Toma muito cuidado com isso. Outro detalhe da palavra sub, né, que eu não posso esquecer de falar. Olha aqui o que acontece. Existem as subestação, né? Subestação da CAEMA, da SEMAR, né? Dessas empresas que fornecem energia. Então, o que acontecia antes? O prefixo sub, iniciado com consoante, tinha hífen. Agora ele perdeu esse hífen. Ele perde esse hífen e acontece uma coisa muito engraçada, né, na língua. Algumas pessoas podem achar estranho, mas que é correto. Muda a escrita e muda a pronúncia. A gente não fala mais subestação, agora é subestação, que inclusive na separação silábica, muito cuidado, tá? Muito cuidado, tá bom? Então, essa regrinha do sub e do sob, ela é bem tranquila. Quem tiver dúvida aí pode pesquisar, pode perguntar também, que a gente vai estar sanando as dúvidas de vocês. Eu vou trazer mais uma regrinha pra gente encerrar essa aula aqui, daqui a pouco a gente continua com outra, tá? Preste atenção aqui, ó. Regra muito tranquila, muito fácil, tá? Toda vez, gente, é regra sagrada da vida, que eu tiver o prefixo eis, olha aqui, ó, eis, que eu tiver o prefixo vice, né? Que eu tiver o prefixo pré, pós, não tem segredo, né? E o prefixo pró também. Todos esses prefixos exigem hífen, tá? Essa é uma regra geral, não tem exceção, tá bom? Ex-presidente, ex-candidato, ex-namorada, não importa, vice-campeão, vice-campeonato, tá? Tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Os prefixos ex, vice, pré, pós e pró, eles exigem hífen específico, tá bom? Então a gente encerra nessa primeira parte dessa aula, em outro vídeo a gente vai continuar com vocês. Valeu!